senhor presidente, eu não poderia deixar, que eu não estava aqui no 1º de maio, de falar alguma coisa sobre o 1º de maio. Até porque o 1º de maio e a luta contra os preconceitos, eu lembro todos aqueles que são discriminados, eu lembro os trabalhadores, lembro os aposentados e lembro, por que não, os empreendedores que têm responsabilidade social. Senhor presidente, a partir do último quarto do século XIX, os trabalhadores começaram a cada vez mais obter conquistas do chamado mundo civilizado. Gradativa liberdade de associação, redução do jornal de trabalho, ganhos remuneratórios, melhoria em condições gerais de emprego, configuração de um mínimo de direito trabalhista, foram avanços que passamos a ter numa batalha crescente que fizemos corpo a corpo para chegar lá. Em quase todo o mundo, o Dia do Trabalho é celebrado no dia 1º de maio. É um dia, sem dúvida, especial, em que a luta dos trabalhadores é relembrada, é saudada como uma das maiores forças transformadoras da história. É possível avaliar a importância dos trabalhadores e trabalhadoras pelo seu imenso poder de contribuição no aspecto social e econômico e político. Porque quem tem força política, pode ter certeza, são os trabalhadores. Não há conquista social ou econômica relevante, desde as meadas do século XIX, que não tenha em sua origem uma participação importante do movimento dos trabalhadores. Por outro lado, a conformação de uma rica simbologia espalha tal influência também pelo universo da educação e da cultura, de modo que os mais amplos campos de atividade humana se encontram profundamente irrigados por esta seiva fecunda. No Brasil, não tem sido diferente. Grandes transformações de nossa história recente, estão fundadas na dinâmica das relações de trabalho e da intervenção social advinda da ideologia que daí brotou, ou seja, a chamada, por exemplo, Era Vargas, nos anos 30 do século passado, dando início ali ao trabalhismo. E por que não lembrar, senador Wellington Dias, a vitória das forças progressistas nas eleições de 2002, quando elegemos um líder operário, Luiz Inácio Lula da Silva. Ninguém pode negar que a força dos sindicatos, que estão de uma forma ou de outra em todos os municípios do Brasil, é relevante. Por isso que eu falei, política, social e econômica. Eu lembrei dois grandes momentos, a Era Vargas e a era que elege Luiz Inácio Lula da Silva, comprovam a importância do universo do trabalho na vida brasileira, principalmente dos trabalhadores e dos aposentados e pensionistas. Porém, senhor presidente, apesar de termos avanço nos últimos anos, últimos tempos, esta obra é uma obra em construção. E eu confesso que eu estou muito preocupado nos dias que ocorrem. Ainda há muito por fazer para aperfeiçoar as relações de trabalho, com reflexo direto nas condições de vida da população e no desenvolvimento econômico e social do país. Por exemplo, em março de 2012, votamos a proposta de emenda à Constituição PEC 66, conhecido como a PEC das domésticas. Não avançou nada. Votamos a PEC e ela continua engavetada, não avança, porque não há a dita regulamentação. Em junho de 2011, tivemos a 100ª Conferência da Organização Internacional do Trabalho, a OIT,
que festejou o aniversário no dia 11 de abril. Aprovou a Convenção Internacional do Trabalho número 189, a qual determinou a garantia de melhores condições de trabalho para os trabalhadores no Brasil e no mundo. Mas nós continuamos entre os 3 países que têm mais acidentes no trabalho e doença no trabalho no mundo. Portanto, estamos desde então numa situação, no mínimo, delicada. Passado mais de 2 anos da aprovação desta lei, as centrais ainda peleiam muito para avançar. Estamos com o debate da redução de jornada. Avança? Não avança. Estamos com o debate da situação dos sindicalistas que estão sendo demitidos e mandam procurar os direitos na justiça. Avança? Não avança. Estamos com o debate do setor terceirizado e com a ameaça de um projeto que vem da Câmara e com um semelhante aqui no Senado. Eu confesso que eu estou preocupado. Eu diria, sem me prender no texto, senhor presidente, porque eu quero ir para o finalmente, e o texto aqui é longo, eu poderia aqui lembrar, senhor presidente, da PEC do trabalho escravo. Qual é o debate que nós temos aqui? Não, só aprova a PEC do trabalho escravo se regulamentar o trabalho escravo. O trabalho escravo a gente não regulamenta. Trabalho escravo não se regulamenta, se proíbe. E por isso, eu queria que esse meu discurso, senhor presidente, ele servisse para dar um alerta aos trabalhadores. Que eles têm que ficar mais espertos. Porque a pauta dos trabalhadores não está avançando aqui no Congresso. Ela está congelada. E se vacilar, vai haver retrocesso. É só ver o que eu tive no Congresso dos Juízes, onde eu recebi o troféu Dom Quixote, mas recebi do lado do Carlos Araújo, que é o ex-marido da presidenta Dilma, pela sua luta pela democracia e por ter sido um guerrilheiro na busca da liberdade. Recebi ao lado da filha de Maurício Correia, que foi constituinte, já falecido, e da primeira presidenta da ANAMATRA, doutora Ilza. E ali eles também demonstraram, os juízes do trabalho, que estão muito preocupados com o avanço negativo no campo do trabalho pelos projetos que estão tramitando aqui nas 2 casas. Por exemplo, os próprios sindicatos têm na Constituição um texto que diz que é legítimo a contribuição negocial ou assistencial. Pois o Ministério Público do Trabalho intervém no sindicato, fecha sindicato, chega até o prédio do sindicato, mediante uma decisão da Assembleia dos Trabalhadores. Por que não faz isso nos outros que têm decisão de Assembleia e é compulsório o requerimento? Podemos falar até da OAB, se quisesse. Podíamos falar dos partidos políticos. Podíamos falar do Sistema S. Todos podem, o sindicato não pode. Que uma decisão soberana da Assembleia seja respeitada. Senhor presidente, eu quero, nessa minha fala aqui do dia 1º de maio, eu tenho dito o seguinte, e não vou ler o texto, senhor presidente, aí eu vou encerrar e peço a Vossa Excelência que considere na íntegra. Eu confesso que eu tenho participado de eventos onde reúne 3, 4 estados do país, como foi recentemente no Paraná, como foi Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como foi um outro momento aqui, que foi Goiás e Minas, que é preciso que o movimento sindical, senador Magno Malta, usando um termo que Vossa Excelência às vezes usa também, acorda para Jesus, acordem para Jesus, fiquem espertos, porque se olharmos claramente aqui para dentro do parlamento brasileiro, a bancada que efetivamente defende os trabalhadores aposentados e pensionistas está diminuindo.
e a bancada que defende somente o interesse do grande capital está avançando. E aí nós não temos mais o mínimo de controle na defesa do direito dos trabalhadores e dos aposentados e dos pensionistas. Porque eu não acredito na chamada... Eu não consigo acreditar, embora veja, não consigo acreditar que o parlamento, que devia ser independente, o judiciário independente e o executivo independente, que o parlamento não consiga aprovar questões básicas de interesse do nosso povo, da nossa gente. Como aquele projetinho que diz que a mulher, na mesma função, tem que ter o mesmo salário que o homem. Ou um projetinho que diz, se eu me aposentei e voltei a trabalhar, as minhas contribuições que eu paguei depois de aposentado, eu poderei usar para o recálculo do benefício, como já existe na área pública. Como eu não consigo entender que o tal de fator só pega os mais pobres, porque não pega quem tem teto até de 30 mil reais. Como eu não consigo entender que não tenha uma política ainda que valorize o benefício dos aposentados e pensionistas. Mas é uma reflexão que o parlamento tem que fazer, e por isso, nesse processo eleitoral, eu tenho dito para os sindicalistas, vocês têm toda a obrigação de fazer a pressão legítima. Botem na pauta esse fator. Botem na pauta o fator. Vamos ver que cada candidato ao presidente coloque o seu ponto de vista, como é que ele vê esse projeto, que eu considero o projeto que é o mais injusto de todos os tempos pós-ditadura. Que pior que ditadura, nós sabemos que... Eu poderia dizer que não existia um projeto pior, né? Ditadura nunca mais. É um debate que nós temos que fazer. Não dá para se encolher, não dá para ir para casa dormir e achar que as coisas vão acontecer. Tem que pressionar, tem que pressionar. Eu confesso que cheguei a usar num congresso desse, deputado, quer meu voto? Vote pelo fim do fator. Está lá na Câmara, aqui nós já aprovamos. Nós, senador Magmalto, Vossa Excelência, do Wellington Dias nos ajudaram, nós votamos por unanimidade aqui. O fim do fator, recuperação das perdas, a questão do sindicalista também, votamos tudo aqui, está tudo na Câmara. Quer meu voto, deputado? Vote pelo fim do fator. Porque não dá. É uma injustiça, é perverso, é cruel. Senador Wellington Dias, eu me